Queridos, nos últimos dias, a mídia falou muito sobre Lázaro Barbosa de Souza, o serial killer de Brasília. Mas você sabia que Lázaro, ele não foi preso, mas ele estava preso, ele acabou morrendo? Você sabia que Lázaro, que a prisão, a penitenciária, não podia libertar Lázaro daquela prisão que ele estava? Mas só existia uma pessoa especial que podia libertar Lázaro. Fique conosco, querido, até o fim desse vídeo e tire então a sua conclusão. Aqui é o pastor Cleverton com mais uma palavra de fé. Querido, quem é Lázaro? Lázaro Barbosa de Souza tinha 32 anos de idade. Eles dizem que ele fugiu da prisão durante uma saidinha de Páscoa. No dia 9 de junho, ele passou a ser reconhecido como serial killer de Brasília após assassinar uma família em Brasília, onde ele matou 4 pessoas. Depois ele fez 2 pessoas de refém e obrigou até mesmo um homem e uma mulher a fumar maconha. Baleou 3 homens e roubou 2 armas, trocou tiro com as polícias e baleou um policial e acabou fugindo. Desde o dia 17 de junho do ano de 2021, mais de 300 policiais estavam procurando ele numa zona rural, em Cocalzinho, Goiás, com drones especiais, até mesmo com helicópteros, com tropa de elite. E querido, então Lázaro, ele acabou sendo morto no dia 28 de junho pelos policiais. Por que eu disse para vocês que Lázaro, ele estava preso, mas não foi preso pelos policiais? Por que eu disse para vocês que a penitenciária não podia libertar Lázaro? Alguns dizem, querido, que Lázaro ele tinha um pacto com o mal. Mas talvez você pergunte, então pastor, por que Lázaro agia daquela forma, com tanta brutalidade, com tanta maldade? Querido, se você for ver em sua volta, existem muitos Lázaros vivos no dia de hoje. Eu gostaria de trazer uma palavra para você, aqui no livro de Marcos, capítulo 5, é onde Jesus ele libertou um homem como Lázaro, que estava possesso de espíritos malignos. Marcos 5:1 diz assim: Jesus e os seus discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído do espírito maligno veio dos túmulos a encontrar com Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente, porque, tendo sido muitas vezes preso com corrente e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele, as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Ele andava sempre de noite, de dia, gritando por entre os túmulos e os montes, ferindo a si mesmo com pedras. Quando de longe ele viu Jesus, ele correu, se prostrou diante dele e gritando em alta voz, ele disse: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, te peço que não me atormente." Então, ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o teu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E então ele pediu com insistência que não mandasse ele para fora daquela região, daquele país. Ora, uma grande manada de porcos estava passeando por ali, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. A manada, que era cerca de 2.000, se precipitou despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade pelos campos. Então o povo saiu a ver o que tinha acontecido. Aproximando de Jesus, viram um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião maligna, agora estava vestido em perfeito juízo, e temeram então o Senhor. Querido, nós acabamos de ler esse texto aqui então de Marcos sobre a libertação do endemoniado gadareno. Nós vimos aqui que esse homem, ele agia como Lázaro. Ele vivia no meio da sociedade, todo mundo tinha medo dele, porque o comportamento daquele homem não era normal. Ele vivia de uma forma
sobrenatural, possuído por demônios. Ele agia de forma brutal, ele agia de forma maligna. O texto diz que eles tentavam prender esse homem com cadeias, com corrente, mas ele despedaçava as cadeias, despedaçava as correntes, e todos tinham medo de ir até aquele cemitério, perto dos túmulos onde ele vivia. Ele caminhava dia e noite, gritando entre as colinas. Até que um dia ele encontrou com Jesus. Quando ele viu Jesus, os espíritos malignos, que são anjos caídos, eles sabiam quem era Jesus. E logo se prostrou e adorou Jesus, porque, querido, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele é Senhor no céu com os anjos, ele é Senhor na terra com os homens e Senhor debaixo da terra. Ele é Deus dos vivos e dos mortos. Os demônios reconhecem a autoridade espiritual de Jesus. Foi por isso que eles se prostraram diante de Jesus. Querido, naquele momento o espírito maligno disse assim para Jesus: olha, por que você veio me atormentar? E naquele momento ele falou para Jesus, para ele não expulsar eles daquela região. O que significa isso, querido? Significa que no mundo espiritual existe vários tipos de legiões de demônios. A Bíblia fala sobre principados, potestade de ar, que estão trabalhando nesse mundo tenebroso. São esses espíritos maus que agem na vida do ser humano, tentando matar, roubar e destruir. Tem alguns espíritos malignos que atuam, por exemplo, na área do casamento, que destrói casamento de pessoas que outrora viviam felizes. Tem espíritos malignos que atuam na área da doença, colocando doenças e enfermidade que a medicina não consegue descobrir. Existem outros espíritos malignos que atuam tentando destruir a moralidade do homem, fazendo o homem ficar preso nos vícios da droga, no vício das bebidas, da prostituição. Esses espíritos malignos, o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Por isso, querido, eu disse para vocês que Lázaro, ele estava preso, ele não poderia ser liberto pela prisão. Somente Jesus liberta o homem. Aqui no texto a gente vê que Jesus expulsou aquele espírito maligno que entrou nos porcos. Era uma legião de demônios, havia mais de 2.000 porcos, ou seja, havia mais de 2.000 demônios dentro daquele homem, atormentando aquele homem. Querido, nós julgamos Lázaro, mas Lázaro estava possesso, dominado por espíritos maus. Talvez, querido, Lázaro morreu, mas quantos Lázaros estão vivos aqui no Brasil? Talvez na capital onde você mora, na cidade onde você mora, também existe um serial killer, também existe um Lázaro. E o comportamento dele, como o comportamento desse homem, é um comportamento maligno, hostil, porque o demônio cega o entendimento das pessoas. Querido, existe um outro texto aqui no livro de Efésios, capítulo 6, onde o apóstolo Paulo fala sobre essa grande batalha espiritual que é travada entre seres angelicais e também entre os homens aqui na terra. Veja o que Paulo diz aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quanto ao mais, meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, não é contra o Lázaro, contra o homem ou contra a mulher, mas é contra principados e potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de ter vencido tudo, permanecereis inabaláveis. Então o apóstolo Paulo aqui está convocando a igreja, falando com a igreja, alertando o povo de Deus, que existe sim uma grande batalha espiritual. Querido, nós não vemos anjos, nós não vemos Deus, nós não vemos Satanás, nós não vemos os demônios, mas eles existem e eles estão atuando em nosso meio. Queira você ou não, querido, isso não vai mudar o fato, essa realidade, que eles existem e que eles estão atuando em nosso meio. Então, querido, como eu disse para você, a polícia não podia libertar Lázaro, a cadeia não ia libertar Lázaro, a prisão não iria libertar Lázaro, uma clínica não iria libertar Lázaro, remédios não iria libertar Lázaro, mas Jesus Cristo podia libertar Lázaro. Assim como um dia Ele me libertou, eu que já vivi no mundo também de trevas, fazia coisas terríveis também. Um dia o Senhor, Ele veio ao meu encontro e então Ele iluminou o meu entendimento
então ele me tornou uma nova criatura, uma criatura melhor. Somente o Espírito Santo pode mudar o coração do homem. Talvez, querido, você está sendo vítima hoje desses espíritos malignos que estão atuando na sua casa, tentando matar, roubar e destruir a sua alegria, a sua felicidade. Está atuando no seu casamento, está atuando na vida dos seus filhos, está trazendo vícios, está trazendo imoralidade, está trazendo doenças, está trazendo portas fechadas, trazendo miséria à sua casa. Mas nessa manhã, Jesus, Ele quer libertar você desse mal, Ele quer te curar desse mal. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai, eu oro para esses irmãos e essas irmãs que estão ouvindo essa mensagem nessa manhã. O Senhor vai de encontro a eles, meu Pai, que o Senhor quebre todo o jugo do maligno, meu Pai. Assim, meu Deus, como o Senhor libertou esse gadareno, assim como o Senhor um dia me libertou, meu Deus, Lázaro não teve a oportunidade de ser liberto, porque ele foi morto. Meu Deus, mas liberte esse homem, essa mulher, de toda a força maligna. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês, querido, e até amanhã com uma palavra de fé.